Meu nome é Luciano Esperbe Castanino, sou atualmente o sócio fundador da Teia Hub. Tenho como história 25 anos de telecomunicações, onde eu tive a oportunidade de trabalhar nos maiores players do Brasil. Quando eu falo maiores players, eu estou falando de Big Telcos, né? E por outro lado, também iniciei minha trajetória dentro de ISPs. Eu tenho uma formação toda em exatas, né? Porém apaixonado por humanas, né? Então isso é unir a técnica ao comercial, né? Quando a gente entende que as dores do cliente não estão no meio, estão no fim. Então o que tira o sono do cliente não é simplesmente uma velocidade maior ou um SVA maior, é desconexão. E como tu trata essa dor? Ou tu trata ela como atendimento, ou tu apresenta uma solução. E a Teia veio para apresentar uma solução para esse cliente que perde a conexão numa mudança de endereço. Ela foi construída pensando no cliente. O provedor é consequência disso, porque ele realmente sabe se ele tem que atender bem o cliente dele, ele vai manter o cliente dele fidelizado por muito tempo. E o principal de tudo, né? O cliente fazer essa transição de forma transparente e simples, sem perceber, sem precisar estar procurando um novo provedor no novo endereço. Futuramente, com uma possível inviabilidade e outros grupos que a gente vai adicionar no Hub. Quando a gente fala um Hub, a gente enxerga várias dores em cima disso. Hoje a gente vai tratar da mudança de endereço. E aí, qual é hoje a maior dor de um provedor? Vou perguntar para cada 9 de cada 10 provedores, a maior dor eles vão te dizer que é o churn, não é mais venda. Ou seja, eles têm que vender para manter a base de cliente. Então eles criam uma meta de um número para justamente superar a perda de cliente. Então quando a gente vai olhar os números do Brasil, a gente descobre que um brasileiro ele muda de endereço, média, tá? 7 vezes durante a vida. Quando ele casa, quando ele vai para estudar, ou quando ele vai fazer uma mudança de emprego. Isso é natural, tem gente que muda mais, gente que muda menos. Então, nesse sentido, por que não explorar essa necessidade? O provedor, muitas vezes, ele acaba perdendo esse cliente, ele não cobra nem a multa, e ele cria uma experiência negativa para esse cliente. O que esse cliente faz? Ele acaba saindo do ponto A para um ponto B. Só que ele não tem essa referência do ponto B, muitas vezes ele tem que procurar. E onde é que ele acaba parando? Dentro de um Google, onde ele faz uma pesquisa, e por linha de marketing, ele vai procurar as primeiras. E as primeiras geralmente são Big Tel. Conforme dados da inteligência artificial que a gente tem numa base que a gente explorou, a gente sabe que mais de 40% desses clientes que saem dos ISP acabam indo para as maiores. Por quê? Por pesquisas em marketing. O nosso diferencial é justamente a neutralidade. A neutralidade de eu não ter preferência na escolha de quem eu vou entregar o serviço ou quem vai me vender o lead. Ou seja, totalmente transparente, utilizando inteligência artificial para fazer essa entrega de forma aleatória, de forma justa. O cliente que vai estar cedendo não vai ter contato com o provedor que está recebendo do outro lado. Teia já nasce num modelo baseado em uma empresa SA de capital aberto, ou seja, que a gente já consiga fazer uma evolução dentro, claro, com métricas de ESG, sustentabilidade, tudo isso que a gente vive no mercado. A ideia é que a Teia ela proporcione para os provedores soluções de forma simples com sinergia e otimizadas. Por exemplo, eu consegui pegar um cliente aqui de uma forma simples e entregar um cliente no ponto B de forma simples, de uma forma rápida e transparente. A experiência do cliente, ela passa pela evolução, né? A gente vive gerações hoje em dia, que são as gerações evolutivas, né? Por exemplo, eu aprendi a usar o computador, né? O meu filho já nasceu com o computador dentro do quarto. Então existe uma transformação digital em curso. E essa transformação, ela vem cada vez mais rápida, ou seja, o que se levava muito tempo antigamente está acontecendo do dia para a noite. Ou seja, a gente está mudando de cenários a cada 4 anos. A gente pega a evolução tecnológica da própria mobilidade, né? Na segunda década, para vocês terem uma ideia, na segunda década, eu falo que foi meados dos anos 2010, existia mais telefones do que pessoas no Brasil. Ou seja, uma demanda estagnada. Isso gerou uma concorrência de trocas por portabilidade. E isso está acontecendo hoje no Brasil. A gente está falando hoje no Brasil um mercado com 70 milhões de residências e a gente já está contabilizado hoje, registrado até em torno de 50 milhões de acessos banda largas, ou seja, uma margem muito pequena. Isso acaba ocorrendo no mercado de alta competitividade, que a gente está falando em quase 18 mil provedores no Brasil, que se rouba monte, ou seja, na falta de cliente, um tira cliente do outro com a esperança de crescer. E isso acaba estagnando o mercado e centralizando o mercado, como está acontecendo hoje em dia. É nesse sentido que a gente veio para explorar, porque para ajudar esses provedores justamente, ao invés de enxergar o outro provedor ali do lado como concorrente, enxergar ele como um parceiro, que realmente é. Ou seja, a gente está falando aí de um volume muito alto de provedores, que tem a média de 1 por cidade. Nenhuma cidade hoje no Brasil tem menos que um provedor. Então a gente pode realmente estar disponibilizando e compartilhando essa rede entre eles, né? A gente vive num momento hoje concorrencial muito grande, onde o mercado está cada vez mais estagnado, está chegando no seu limite de conexões. Então, nesse sentido, a gente vem para cooperar, ou seja, cooperar um cliente com o outro, cooperar uma comunidade com a outra e, consequentemente, fazer essa jornada do cliente de uma forma mais simples. A concorrência sempre vai existir, porém, ela pode ser saudável ou ela pode ser uma concorrência desleal. A Teia ela vem proporcionar uma concorrência saudável, linkando todos esses clientes como parceiros. A gente chega num momento da vida da gente que a gente não quer mais simplesmente somar, a gente quer fazer a diferença.
Então, nesse fazer a diferença que eu procurei construir a Teia, é realmente deixar uma contribuição, um legado e criar algo novo, inovador, de uma forma justa e humanizada.